Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? E a quarentena, como é que tem sido aí para vocês? Tem sido difícil, né? Mas é um momento necessário para que a gente possa voltar mais forte, né? Com mais vontade, com mais gana de estudar. E serão momentos depois dessa pandemia, com certeza, nós não seremos mais os mesmos, seremos muito melhores. Então vamos continuar nos cuidando, né? Nos prevenindo aí para que nada de ruim venha nos acontecer, beleza? Mas neste momento de quarentena, não deixe de estudar, inclua essa rotina, né, na vida de vocês nesse momento aí, porque é muito importante o estudo também. Nós não estamos de férias ainda, os professores estão trabalhando bastante, vocês também estão estudando bastante aí, então vamos aproveitar esse momento para a gente recapitular matérias já estudadas, para que a gente possa voltar muito mais forte, sabendo muito mais do que quando nós entramos na quarentena, beleza? Hoje nós vamos começar um conteúdo aí que está na página 49. Abre os seus livros, por favor, na página 49 aí. Também vou abrir o meu aqui. Hoje nós vamos falar sobre átomo e suas partículas. Átomo, ele tem duas partes aí, duas regiões distintas, tá? Que é o núcleo, uma parte central, e a eletrosfera, ok? Nessas duas partes, nós temos partículas subatômicas. No núcleo, por exemplo, nós temos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, ok? Então, né, tem uma animação aí, só para ilustrar isso. No núcleo, então, nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, somente os elétrons aí nessa região periférica do átomo aí. Bom, nós temos então aí as três partículas subatômicas do átomo, tá? Sabendo que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga elétrica, tá bom? A massa do próton é 1, assim como a do nêutron, e o elétron ele tem uma massa bem menor, quase 2.000 vezes menor que a do próton, 1/1840, tá? Então essas são as três partículas subatômicas do átomo, lembrando então que nêutrons e prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera, na região periférica do átomo aí, tá bom? Bom, sabemos também, aí tá assim, ó, próton, que é o desenhozinho do próton, né, igual a elétron. Então, quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, nós dizemos então que esse átomo ele está no sistema, então, eletricamente neutro, tá? Então, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons sendo iguais, nós dizemos então que eles estão no sistema, que esse átomo está no sistema eletricamente neutro, ok? Bom, continuando aí então, A é igual a prótons mais nêutrons. A letrinha A, ela simboliza a massa do átomo, tá? Então, aí está dizendo que a massa do átomo é calculada pela quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons presentes no núcleo do átomo, tá? Então, é assim que se calcula a quantidade de massa do átomo, somando, então, o número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Bom, organizando as ideias agora, eu montei um organograma para que fique melhor entendido o que nós estudamos até agora. Beleza? Então vamos montar comigo aí, tente montar sem olhar o livro, só lembrando o que eu falei. Vamos lá então? Nós temos lá no topo desse organograma o átomo, tá? O átomo então é constituído por duas regiões. Quais são essas duas regiões? Núcleo e eletrosfera. Muito bem. O que contém no núcleo e na eletrosfera? No núcleo
nós temos prótons e nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons. Muito bem. Como é a carga dessas três partículas subatômicas aí? O próton tem carga positiva e ele também representa o número atômico do átomo, que é representado pela letra Z, que nós veremos daqui a pouco. Tá ok? Nós temos também o nêutron, que não tem carga elétrica, e o elétron, que tem carga elétrica negativa. Tá? A soma dos prótons, nós acabamos de ver isso também, com nêutrons, determina o número de massa desse átomo, então. Beleza? Então, foi só para organizar um pouquinho o que nós falamos até agora. Show de bola? Vamos adiante, então? Bom, nós estamos vendo aí a representação dos prótons e dos nêutrons, que estão onde? No núcleo do átomo, né? E segundo Bohr, lembra que nós estudamos sobre ele, quando nós vimos aqueles homens, né, que foram tão importantes na construção do modelo atômico atual, né, na evolução dos modelos atômicos? Então, o Bohr, né, segundo ele, lá na página 50, os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo em camadas eletrônicas, ou níveis de energia bem definidos. Então, são 7 camadas aí. A camada que vai da letra, representada pela letra K, até a letra Q. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? E é importante frisar aí que quanto mais distante do núcleo, menor é a atração pelos elétrons e maior é a energia. Tá? Grifem isso daí no livro de vocês, isso é importante saber. Ok? Então, nós temos 7 camadas aí, onde os elétrons serão distribuídos aí. Bom, nós estamos vendo então aí a mesma imagem, né, do slide anterior, né, o núcleo do átomo aí com as camadas e a letra que representa cada uma dessas camadas aí, com os números também que representam essas camadas. E agora vocês precisam prestar muita atenção, porque cada uma dessas camadas tem um limite permitido de elétrons, né, para que na hora da distribuição a gente possa fazer essa distribuição adequadamente. Então, vamos lá. Para a camada K, é permitido somente 2 elétrons. Para a camada L, 8 elétrons. Para a camada M, 18 elétrons. Para a camada N, 32. Para a camada O, 32 também. Para a camada P, 18. E para a camada Q, 8 elétrons. Tá? Isso é muito importante. Lembrando, né, e marquem o livro de vocês aí, tá? Que qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada, gravem aí, nunca poderá ter mais do que 8 elétrons. Então, na hora de nós distribuirmos, nós vamos fazer isso daqui a pouco, distribuirmos os elétrons, né, nas camadas aí eletrônicas, lembrando que a última camada nunca poderá ter mais do que 8 elétrons. É o número máximo permitido aí, tá? E que a camada K, ela tem que ter sempre 2 elétrons aí somente, beleza? Z é igual a P. O número atômico Z é o número de prótons no núcleo de um átomo. Então, Z é igual a P. Isso é importante também. Lá embaixo, né, eu frisei novamente, coloquei as 7 camadas, com o número de elétrons permitidos em cada uma delas. Isso eu coloquei embaixo aí, porque é necessário, será necessário, o que virá agora em seguida. Eu coloquei aí agora, peguei como exemplo o oxigênio. O oxigênio que está na família 6A, no grupo 6A, ok? O oxigênio, ele tem número atômico 8. Número atômico 8, o número de prótons 8, né? E o número de elétrons 8. Por quê? Porque o número de elétrons de um átomo é igual ao número de prótons, tá? Isso quando esse átomo está no sistema eletricamente neutro. Então,
a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, tá? Bom, se nós fôssemos distribuir aí, e eu distribuir 8 elétrons nas camadas, eu só precisei usar 2 camadas. Quais foram elas? A camada K e a camada L. 2 elétrons da camada K, porque é o número permitido, tá? E 6 elétrons restantes na camada L. Então, nós temos aí 8 elétrons, ok? Bom, o cálcio, eu peguei como exemplo também agora, da nossa tabela periódica aí. O cálcio está na família 2A, ok? E nós temos aí, o número atômico dele é 20. Consequentemente, o número de elétrons também é 20. Muito bem. E a distribuição eletrônica nas camadas aí, nas 7 camadas, eu vou precisar das 7 camadas? Não. Essa minha distribuição vai chegar somente até a camada N, né? Porque na camada K eu coloquei 2 elétrons, porque é o permitido para ela. Na camada L, 8 elétrons. Na camada N, 8 elétrons. E na camada N, 2 elétrons. Ok? Ainda como exemplo, eu peguei o cálcio novamente, que nós já vimos, número atômico 20, número de elétrons 20, e a distribuição eletrônica que nós vimos no slide anterior, beleza? Bom, uma informação nova. A camada mais externa dessa distribuição, ela é chamada de camada de valência. Gravem aí, camada de valência. Qual é a camada mais externa nessa distribuição eletrônica aí? Acertou quem disse, a camada N, que tem quantos elétrons nessa camada? 2 elétrons apenas, tá? Então, camada de valência é a última camada, né? É a camada mais externa aí da nossa distribuição eletrônica, beleza? Agora, algo também muito importante aí. Vimos anteriormente que a última camada não pode ultrapassar 8 elétrons, que a camada K tem que ter 2 elétrons. Agora, uma informação nova para vocês aí é que a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons, tá? Isso também é regra e a gente tem que prestar atenção na hora da distribuição, beleza? Peguei como exemplo agora o xenônio, que é um gás nobre, que tem como número atômico 54, tá ok? E eu fiz a distribuição aí desse elemento, dos elétrons desse elemento aí, tá ok? Bom, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18 elétrons, e na camada N, 18, e na O, 8. Ué, mas eu poderia ter colocado na camada N os 26 elétrons que me faltavam, até porque a quantidade de elétrons permitidos na camada N é 32. Nós vimos anteriormente, né? Dentro da quantidade permitida de elétrons em cada camada. Eu poderia fechar na camada N, mas aí eu iria contrariar a regra que me diz que a última camada não pode ter 8, aliás, não pode ter mais do que 8, e a penúltima não pode ter mais do que 18, ok? Então, eu iria contrariar essa regra aí, então por isso eu coloquei 18 na camada N e os 8 restantes na camada O, beleza? Entendido aí o porquê que eu não coloquei 26 elétrons direto na camada N? Por quê? Porque eu não poderia ter mais do que 8 elétrons na última camada. Tá ok? Show de bola aí? Entendido? Então vamos para o slide seguinte aí. Bom, algo novo aí e muito importante também. Nós falamos dos níveis, né, de energia aí, tá? Cada um daqueles níveis que nós vimos, né, das camadas K, L, M, N, O, P, Q, elas também têm subníveis de energia, tá?
subníveis esses que são representados pelas letras S, P, B, F, tá ok? E cada um desses subníveis também tem uma quantidade específica, né, permitida de elétrons, tá? Para o subnível S são 2 elétrons, para o subnível P 6 elétrons, para o subnível D 10 elétrons e para o subnível F 14 elétrons, ok? Então aí nós temos, né, as 7 camadas aí de K a Q, numeradas, porque também são representadas por números também. Desculpa. E eu coloquei na frente, por exemplo, da camada K. K é igual a 1S2. Esse 1 é o nível de energia, tá? O S é o subnível e o 2, esse expoente aí, é o número de elétrons permitido, tá? Então, a camada K comporta permitido quantos elétrons na camada K? 2. Então, 1S2. Na camada L, quantos elétrons são permitidos na camada L? 8 elétrons. Então, na camada L, eu posso ter 2 subníveis aí. O subnível S e o subnível P, que somando os expoentes deles aí, os elétrons, dá 8. Na camada M, eu posso ter 3 subníveis, porque a camada 8, ela comporta, né, ela permite 18 elétrons. Então, somando aí os elétrons do subnível B, P e S, resulta em 18 elétrons. A camada N, então, eu posso usar todos os 4 subníveis aí, porque o meu quantitativo permitido de elétrons na camada N é 32. Somando os elétrons desses subníveis, eu vou ter 32. Assim também, da mesma forma, na camada O, eu tenho os 4 subníveis. Já na camada P, eu tenho somente 3 subníveis, porque, assim como a camada M, só é permitido 18 elétrons, e na camada Q, eu só tenho 2 subníveis, assim como na camada L, porque só é permitido 8 elétrons. Ok? Entendido aí? Bom, nós estamos vendo agora aí um diagrama conhecido como diagrama de Pauli. Esse diagrama é muito importante, nós vamos aprender daqui a pouco como organizar, como montar esse diagrama. Ele é muito importante para a distribuição dos elétrons em subníveis de energia. Observe que nesse diagrama aí, nós temos os níveis de energia, né, os números de 1 a 7, nós temos os subníveis S, P, D, F, e nós temos os números de elétrons correspondentes a cada um desses subníveis, tá? Uma coisa importante, nós vamos fazer um exercício agora, que nós vamos distribuir os elétrons em subníveis de energia do estanho, que tem como tem um número atômico 50. Então, como que será a distribuição dos elétrons em subníveis desse elemento aí? Só uma dica para vocês. A distribuição ela vai acontecer, como o próprio nome está falando, diagrama das diagonais. Esse diagrama de Pauli é conhecido como diagrama das diagonais. Então, a leitura será feita na diagonal. Ó, vai começar sempre assim: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 5P6. Então, é importante lembrar que a leitura, a distribuição será feita sempre com a leitura na diagonal. Então, vamos fazer a distribuição agora, tendo essa leitura na diagonal aí do estanho número atômico 50. Começaremos, então, com 1S2, 2S2, estão acompanhando aí, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Faltam apenas 2 elétrons. Temos até agora, podem somar aí, 48 elétrons. Faltam 2 elétrons
para nós fecharmos, então, essa distribuição aí. Então, a minha última camada aí, né, eu vou, então, colocar quantos elétrons? 2 elétrons, que é o que falta. Então, 5p2, tá? Então, eu tenho 5 camadas aí, e a minha última camada, então, o meu último subnível aí, vai comportar 2 elétrons. Fechamos, então, aí. Okay? É importante também lembrar que o diagrama de Pauling, ele vai nos ajudar a verificar a quantidade de elétrons presente em cada nível ou camada. Por exemplo, na camada K, 2 elétrons. Na camada L, né, 8 elétrons. Nessa distribuição destante que nós fizemos aí. Na camada M, nós temos aí 18 elétrons. Na camada N, também 18 elétrons. E na camada O, nós temos, então, 4 elétrons. Ok? Como eu falei anteriormente, eu iria ensinar a montar o diagrama de Pauling de maneira mais prática, tá? Então, para vocês montarem esse diagrama, que, como eu falei, será muito importante, o que você tem que fazer? Primeiramente, você vai fazer uma numeração na vertical de 1 até 7, tá? Isso é para montar certinho, para não dar erro na hora das diagonais, ok? Como eu já falei, a leitura, né, a distribuição é feita na diagonal do diagrama de Pauling aí. Então, numerem de 1 a 7, depois vocês vão numerar de 2 a 7, depois vocês vão numerar de 3 a 6 e depois de 4 a 5. Então, de 1 a 7, 2 a 7, 3 a 6, 4 a 5. Deixando um espaço aí para nós colocarmos os subníveis. Agora nós vamos preencher com os subníveis aí, né? Primeiro, o subnível S em todos, depois o subnível P em todos, depois o subnível B em todos, e por último o subnível F. E agora nós vamos colocar os elétrons, a quantidade de elétrons em cada subnível. Sabemos que para o S a quantidade é 2, para o P é 6, e para o D é 10. E o F, finalmente, 14. Tá? Lembrando, então, que a leitura é sempre feita na diagonal, tá ok? Então, é importante vocês passarem uma setinha para na hora da leitura e da distribuição facilitar, como eu estou fazendo aqui, tá ok? Isso é importante. Muito bem. Então, assim é que se monta o diagrama de Pauling, tá ok? Vamos recapitular mais um pouco? Vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma última vez aqui, então, né? Para que a gente possa aprender. Pega uma folhinha do seu caderno e vamos montar comigo. Então, vamos lá? Numere de 1 a 7, depois de 2 a 7, depois de 3 a 6, depois 4 e 5. Coloque agora os subníveis correspondentes, S, P, D, F, e os elétrons correspondentes a cada subnível. Ok? Traçando então uma seta na diagonal para que vocês não se percam na hora da distribuição. Valeu, galera? Então é isso. Tá? Agora, só para descontrair, uma charadinha para vocês aí, para nós finalizarmos essa aula aí, né? Eu acho que essa aula não foi tão complicada, né? Esse conteúdo não é tão complicado. Né? Eu recomendo que vocês voltem lá nas páginas, voltem nos slides, anotem as observações aí, o que foi importante, façam os exercícios, façam alguns exercícios que eu fiz aí na apresentação de slides aí, nessa apresentação, tá ok? E é isso. Então, só para descontrair, o que o átomo diz quando atende o telefone? Ué, o que ele diz? O que vocês acham que ele diz? Bom, ele diz pronto. Valeu, galera? Então, um grande abraço aí, tá bom? Para vocês. E que a gente possa, em breve, né? Nos reencontrarmos aí na escola, né? Na sala de aula. E que nós possamos, então, dar continuidade, né, a esse ano letivo. Mas, enquanto isso, vamos continuar no mesmo empenho,
tá bom? Na mesma dedicação, que eu sei que vocês são dedicados, né? Vamos continuar estudando, nos empenhando, para que passe logo essa fase. E até uma forma dessa fase passar mais rápido, porque se a gente está estudando, a gente mantém a mente ocupada, né? E a gente, então, vai conseguir passar por isso muito mais rápido, muito melhor. Tá ok? Grande abraço para vocês, um beijo no coração. Tchau e até a próxima.